Olá, internautas, muito bom dia. Essa é a sua TV Geração Z no programa Momento Econômico, um patrocínio da ANEFAC, Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade. Hoje nós estamos com o Ricardo Loureiro, ele que é presidente da Serasa Experian e vai conversar conosco sobre crédito e cadastro positivo. Mas antes vamos aos eventos econômicos dessa semana, começando hoje, 27 de janeiro. O Ibovespa, fechado na sexta-feira, 47.787 pontos. Na semana passada, perdeu 2,83%. O dólar chegou na sexta-feira à marca de 2,3980 e continuará oscilando, refletindo a insegurança no momento nos mercados emergentes. Aqui no Brasil, sairão dados de crédito ou do crédito relativo a dezembro. Espera-se uma inadimplência para as pessoas físicas da ordem de 7%. O volume do crédito também deve ter uma expansão em relação ao ano anterior, da ordem de 14%. Uma redução, se nós pegarmos os anos anteriores, 2012, 2011, o crescimento do crédito estava da ordem de 20%. 14% é uma marca boa, mas já uma redução em relação aos anos anteriores. Também sairão dados do desemprego, que deverá ficar ao redor de 5,3%. A perspectiva para 2014 é um mercado de trabalho mais fraco, refletindo o fraco desempenho da atividade econômica. Na semana também sairão dados fiscais do governo referente a dezembro. Espera-se um superávit consolidado ao redor de 1,9%, abaixo, portanto, da meta de 2,3%. Nesta semana sairão os PIBs de alguns países como Estados Unidos, Inglaterra e Espanha. No caso da Espanha, espera-se um dado ligeiramente positivo, o que pode reforçar o sentimento de melhora na economia da Europa. Nos Estados Unidos, teremos a reunião do FED, é a última a ser presidida pelo Ben Bernanke. No seu lugar será ocupado, ou o seu lugar será ocupado por Janet Yellen. Espera-se também um novo corte de 10 bilhões de dólares nos estímulos ao mercado financeiro americano. Pesquisa Focus acabou de sair e os dados inflação 2014 e IPCA, semana passada 6,1%, 0,1, perdão, era a projeção, essa semana 6,02%, projeção de inflação ano 2014. PIB 2014, semana passada 2% era a projeção, pesquisa Focus, agora 1,91%. O PIB de 2015, a previsão anterior era 2,50%, agora 2,20%. Selic fechamento 2014, projeção anterior 10,75%, agora 11%. Balança comercial 2014, previsão anterior 9 bilhões e 100 milhões de dólares positivo na balança comercial, agora 8 bilhões de dólares. Investimentos estrangeiros, semana passada a previsão para o ano de 2014 60 bilhões de dólares, agora 57 bilhões e 500 milhões de dólares. Câmbio final 2014, não houve alteração na previsão do mercado, 2,45 semana passada, 2,45 também a previsão essa semana, fechamento do ano. Câmbio 2015 permanece 2,50, fechamento 2015 para a semana passada e esta semana. Chama atenção, nós temos dois quadros que eu pediria para a técnica colocar no ar. Esse aí é do FMI, do lado esquerdo são as previsões de crescimento para alguns países para 2014. Temos aí a China com uma previsão para 2014 de 7,5%, Índia 5,4% e Brasil 2,3%, os Estados Unidos 2,8%. Já 2015, Estados Unidos 3%, a previsão de crescimento para 2015. China um pouquinho menos, 7,3% para 2015, Índia 6,4% e Brasil, a previsão FMI 2,8%. O outro quadro que nós temos fala do problema do rombo recorde do déficit nas contas externas do Brasil no ano de 2013.
ele foi 50% maior que 2012. Nessa sequência de cima, nós temos exatamente a evolução das transações correntes com o exterior, desde 2000 até 2013, com o rombo da ordem de 81 bilhões 370 milhões de dólares. No quadro de baixo, você já tem o valor líquido dos investimentos estrangeiros, que de certa forma tem compensado esse rombo das transações correntes. Hoje, como comentei, nós estamos com o Ricardo Loureiro, ele que é presidente da Serasa Experian. Ele é chairman também das operações na América Latina da Serasa Experian, sendo responsável pelas áreas de negócios, Credit Services, Consumer Services, Decision Analysis, Marketing Services e certificação digital. Profissional reconhecido no mercado de crédito há mais de 30 anos, atua na Serasa Experian desde 1998, onde ocupou as posições de presidente da unidade de negócios Consumer Information e diretor de produtos nessa mesma unidade. Foi diretor de produtos de crédito e cobrança na CSU, a Card System UP SI SA. Atuou na Credicar em diversas posições de liderança na área de relacionamento com bancos, no desenvolvimento de negócios e produtos na área de cartões de crédito, tendo como principais clientes o Itaú Unibanco, o Citibank e a Caixa Econômica Federal. É bacharel em Engenharia de Produção e pós-graduado em Engenharia da Qualidade pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo e mestre em Administração de Empresas pela Universidade Mackenzie. Ricardo, muito bom dia. Bom dia, prazer estar aqui com vocês. Ricardo, nós comentamos aqui nesse início de programa um pouco do crédito. Então, a expectativa das informações do Banco Central para dezembro são essas de, no caso de pessoa física, 7% de inadimplência. A semana passada, a Serasa divulgou um dado importante sobre exatamente a inadimplência e está caindo. Você poderia comentar um pouquinho? O que nós percebemos foi que, principalmente em função do 13º salário e toda a questão do endividamento que enfim, atrapalhou muito os negócios no ano passado, os consumidores passaram a adotar uma postura mais conservadora, assim como os bancos, e houve sim, tem havido um movimento de repagamento das dívidas em aberto. E isso é uma boa notícia. Isso reverteu uma tendência aí de mais de década, onde a gente registrava sistematicamente aumentos em relação à inadimplência que a gente verifica, que é basicamente diferente da do Banco Central. A gente mede a quantidade de novos títulos que são incluídos na nossa base de dados e de pessoas por conta disso. E foi a primeira vez que a gente conseguiu reverter isso. Na verdade, isso o ano acabou melhor, consolidando uma tendência que nós verificamos nos últimos 5 ou 6 meses, mensalmente, nos últimos meses do ano passado. É uma boa notícia. Quer dizer, apesar da economia ter uma perspectiva de crescimento fraco, o que parece pela pesquisa da Serasa é que o consumidor está se conscientizando de usar convenientemente o crédito, né? Parece que é isso. É verdade. Eu acho que a lição foi amarga, muita gente se endividou acima do que podia. O que a gente verificou, evidentemente, talvez falemos disso em breve, mas cabe aqui a colocação. O que a gente verifica é que, numa situação brasileira, né, de pleno emprego, renda crescente, ou praticamente isso, se verificar esse tipo de nível de inadimplência é absolutamente inesperado. Grande parte disso se devia justamente ao noviciado de grande parte da população, que, enfim, como se diz na gíria popular, deu um passo maior que a perna. Então, vivenciamos esse processo, acho que você tem razão, começa a ver agora o resultado desse aprendizado doloroso, talvez uma melhor posição, um melhor posicionamento dos consumidores em relação às dívidas que vão assumir. Ricardo, você tem batalhado bastante pela implantação do cadastro positivo, que agora já está vigindo. Eu lembro que eu assisti uma palestra sua na ANEFAC falando do cadastro positivo há uns 2 anos atrás, e lá você dizia, olha, dos países do G20, o único país que não tinha implantado o cadastro positivo era o Brasil. Isso me surpreendeu muito, né? Como é que China tinha implantado o cadastro positivo e o Brasil não? Rússia, Índia. enfim,
absolutamente improváveis, vamos dizer assim, até do ponto de vista cultural, né? E na verdade é isso. Tem sido uma luta de longa data, né? Nós mesmos começamos na Serasa há muitos anos a investir para que a gente fosse capaz de atender o mercado nessa direção. Há algum tempo nós já tivemos aí um arcabouço legal que dá possibilidade de operar isso, vamos dizer assim, plenamente. E agora estamos num processo de implementação, né, que vai talvez demorar um pouco mais de tempo do que a gente merecesse. Existem algumas características na nossa lei que impõem, vamos dizer assim, uma cadência um pouco menor. Faz parte do jogo e estamos jogando essa partida. Uma delas, né, Ricardo, é que aquele que quiser se inserir no cadastro positivo, ele tem que autorizar, né? Exato. Eu também acho que é, na minha opinião, meio contrassenso, porque, não, mas os meus dados vão estar lá. Desculpe, os seus dados já estão todos aí na base do governo, por exemplo, da Receita Federal, está tudo aí. Então, é algo até positivo para a pessoa, mas fica esse aspecto na lei que não, ele precisa dar o de acordo, né? Verdade. De fato, a gente tem notado aí no mundo, né, se a gente for avaliar um pouco aqui a situação contemporânea dos direitos individuais, a gente tem notado cada vez mais essa tendência cada vez mais forte. E não é sem motivo, né? Isso no Brasil e mundo também? Brasil e mundo, quer dizer, hoje o lidar com a informação das pessoas está requerendo cada vez mais cuidado e eu acho que é correto, é coerente. A gente tem visto aí as questões dos escândalos da NSA dos Estados Unidos. Acho que faz parte. Acho que os indivíduos realmente têm que ter seus direitos protegidos. E nessa direção, eu diria que a nossa legislação ela é de ponta, porque respeita efetivamente é um direito do cidadão. O que existe é a contrapartida que vai exigir, né, da sociedade mais tempo para que essa base se monte, né? É uma base, como você falou, absolutamente interessante a todos, né? Não há uma menor dúvida em relação a isso. A história tem mostrado em todos os outros lugares onde o cadastro ou essa maneira de lidar com dados foi implementada, desde os Estados Unidos, Austrália, Japão, Rússia, enfim. Eu acho que faz parte da regra do jogo. A gente está num momento, acho que importante do ponto de vista de respeito às individualidades das pessoas, inclusive no Brasil. Estamos vendo aí uma série de manifestações, acho que é importante que isso aconteça. Vai dar um pouco mais de trabalho, mas certamente vai dar uma sustentabilidade maior a respeito enfim, em termos de sedimentação desse projeto, que sem dúvida nenhuma atua a favor da sociedade como um todo. E eu lembro naquela palestra que eu mencionei, que você fez, uma das consequências da implantação do cadastro positivo em vários países que a Serasa Experian atua é a redução da inadimplência. E você falava lá de exemplos, nos Estados Unidos é metade do Brasil, mesmo com a crise, nós estamos numa crise, e vários países, né? Quer dizer, um grande benefício seria essa queda da inadimplência na ordem de 7%, e quando a gente fala de 7% de cidade do Banco Central, na verdade é acima de 90 dias. Né? Exato. Eu diria a você que, se por qualquer ponto de vista, esse nosso número é absolutamente horroroso. É um nível de ineficiência gigante. Estamos nos congratulando que baixou, acho que é legal, é importante, mas esse valor comparado com situações europeias, lá, como Espanha, como você acabou de citar, ou mesmo Grécia, os Estados Unidos, nos piores momentos da crise, mesmo o UK, é mais ou menos isso. Quer dizer, e a gente numa situação absolutamente plena para favorável. O exercício, favorável para o exercício do crédito, né? Então isso a gente tem que pensar, é contra isso, na verdade, que a sociedade precisa se posicionar. Porque isso é um custo que reverte contra todos nós, todos os cidadãos. Pagamos mais caro o crédito porque não somos capacitados, não estamos habilitados a fazer uma aposta correta. Se perde muito mais do que se precisava. E isso, como você falou, custa, porque essa inadimplência tem que ser cobrada, está nos juros. E pela elasticidade de preço, o que acontece, o que é? Aumentando o custo de acesso ao crédito, quantas pessoas você deixa de fora do mercado de consumo que viabilizariam investimentos porque há o consumo, então vale a pena investir porque há mercado e gera o emprego, ciclo e aí vai. virtuoso, né,
se implementa. E, na verdade, essa é a luta do cadastro positivo como uma das ferramentas para fazer com que isso se viabilize. É uma micro, né, do ponto de vista econômico, pode ser considerada como uma microintervenção, mas ela é absolutamente necessária, fundamental, para o nível de exposição que o mercado brasileiro de crédito já tem. É muito grande. Nós estamos falando de quase 3 trilhões de créditos. Isso, né? Mesmo, 3 trilhões de reais. Então, isso é muita exposição. A aposta começa a exigir, de fato, mecanismos prudenciais que sejam equivalentes ao risco que as organizações estão assumindo. Agora, Ricardo... Não são as organizações que perdem, é a sociedade que perde. Então, o próprio consumidor. Claro, sem dúvida. Antes de tudo, sempre vai perder. E vai continuar pagando mais caro. Entendeu? Exato. Ricardo, tecnicamente, como é que funciona esse banco de dados que a Serasa tem do cadastro positivo? Como é que funciona isso? É muito simples, né? A ideia ela é singela, porque na verdade é a extrapolação do que se já compartilha hoje em relação às operações de crédito que não dão certo. São os mesmos tipos de informação, só que em relação àquelas operações de crédito que deram certo, que foram pagas, né? E isso aqui, vamos dizer assim, é que junta a informação positiva e serve de referência para cada um dos cidadãos. Então, é a informação daqueles pagamentos que foram realizados, né? Não somente o arquivamento daquelas informações da inadimplência, dos pagamentos que não foram realizados. Então, é muito simples, não há diversidade, né, em termos de tipo de informação compartilhada. É o tipo do contrato, é a data onde foi feito, é o nome completo, identificação, qual é o valor, qual é o prazo, prestações, o que houver. Basicamente é isso. E quantas pessoas hoje já estão cadastradas? Tem essa nós temos um trabalho forte nessa direção. Hoje, enfim, gostaríamos que tivesse um número muito maior, mereceríamos isso, a sociedade brasileira. Hoje nós temos cerca de 650 mil pessoas que já se cadastraram, né? Antecipando talvez uma dúvida do nosso internauta, talvez a gente imagine aí que uns 30, 40 milhões de pessoas já daria a oportunidade do benefício se consubstanciar, não é? O benefício que a gente procura com o cadastro positivo, que são 30, 40 milhões de pessoas que talvez sejam responsáveis por 75, 80% dos negócios em termos de crédito. Aí a gente começa a, de fato, tirar um benefício bastante adequado. O benefício começa já, sem dúvida nenhuma. A qualquer momento, um nível maior de informação já é melhor. Agora, quando a gente chegar no nível desse aí de 30, 40 milhões, a gente imagina que aí estaremos voando aí em altitude de cruzeiro. Esse cadastro positivo, eu poderia dizer que é uma garantia intangível para o consumidor, para a reputação do consumidor? É isso mesmo, é uma definição absolutamente correta, né? Eu compartilho dela. Na verdade, é a reputação, que é um bem intangível, feita como uma garantia por trás de cada um que está tomando aquela nova operação de crédito. É o consumidor ser capaz de utilizar de uma maneira objetiva esse bem intangível que é a sua reputação. Por quê? Vamos dizer assim, dentro de um processo bem estabelecido, que é o cadastro positivo, estruturado, padronizado, etc., com segurança, ser capaz de trazer aquela informação no momento de cada nova transação que será realizada. Então, serve como uma garantia, efetivamente. Okay. E em termos da privacidade, continua mantida a privacidade? Até pelaquela resposta anterior do tipo de informação que é compartilhada, deriva imediatamente essa resposta. Não há compartilhamento de nenhuma informação que já não esteja sendo compartilhada neste momento, que está sob o Código de Defesa do Consumidor. Por conta disso, já foram ultrapassadas quaisquer tipos de preocupações dessa natureza. Né? Tem uma pergunta, Ricardo, da Ana Beatriz. Qual a diferença do cadastro positivo para o cidadão e para o empresário? Tem diferença? Olha, para o empresário, eu diria para você, para o microempresário, por exemplo, né, nitidamente há uma importância muito grande, porque se confunde um pouco, né,
as contas bancárias, né, da microempresa e do próprio empreendedor, microempreendedor. Então há de fato a possibilidade de ele tirar muito proveito disso. O cadastro positivo vale para as empresas também, e isso vai fazer com que elas tenham o mesmo tipo de acesso, o mesmo tipo de benefício que a gente imagina ter para as pessoas físicas. A pessoa física, enfim, é um volume de operações muito maior, não no valor, mas na quantidade de operações. Sim. E acaba tendo essa preocupação maior e essa maior apelo da mídia. Mas o cadastro positivo se aplica da mesma maneira para as pessoas jurídicas. Tem uma outra questão, Ricardo, da Vanessa. Como podemos consultar os nossos dados no cadastro positivo? Dá para consultar? Dá para consultar. Nós temos, as nossas agências oferecem essa possibilidade. Nós estamos aqui também desenvolvendo mecanismos que possam facilitar ainda mais, talvez até por internet, se não completamente via internet, mas pelo menos iniciada pela internet e concretizar talvez por outro meio de comunicação com o cadastrado. Isso para garantir que de fato seja ele, não estejamos passando informação de uma maneira inapropriada. A lei exige que a gente tenha uma preocupação muito grande em relação a isso. Mas sim, é possível, absolutamente possível, faz parte do que está garantido ao consumidor, acesso pleno às suas informações que lá estão. Ricardo, eu preciso pedir licença a você, nós vamos, internauta, um rápido intervalo e já voltamos. Olá, eu sou Fernando Adas, estou com vocês toda quarta-feira ao meio-dia aqui na TV Geração Z, no programa Marketing do Ideal ao Real. No programa, nós discutimos ideias e conceitos aplicados ao dia a dia dos seus negócios. Venha assistir Marketing do Ideal ao Real toda quarta-feira ao meio-dia, TV Geração Z. Olá, eu sou Cindy Álvares e tenho novidades para você, trabalhador em telecom. Agora o programa do Sintetel está de cara nova. No ponto de encontro você fica sabendo das principais notícias do setor, confere dicas de saúde, cultura e lazer e ainda pode participar do programa e esclarecer as suas dúvidas. Isso e muito mais você confere todas as quartas a partir das 10 da noite aqui na TV Geração Z. Espero você! Olá, internautas, estamos de volta, hoje conversando com o Ricardo Loureiro, falando sobre cadastro positivo, perspectivas para 2014 com relação a crédito e também o cadastro positivo. Nós temos algumas perguntas gravadas de internautas, podemos colocar no ar? Pode-se dizer que com o cadastro positivo houve uma mudança de comportamento, uma vez que antes a gente só sabia se o cidadão era devedor? Qual o benefício do cadastro positivo para as médias e pequenas empresas? As perguntas foram gravadas pelo Rogério e pela Roberta.
Então, Ricardo, pode-se dizer que com o cadastro positivo houve uma mudança de comportamento? Uma vez que antes só sabíamos que um cidadão era devedor? A ideia é que a gente tenha essa mudança. Eu diria que neste momento, pelo noviciado do projeto, nós não estamos ainda nos beneficiando plenamente disso, mas o objetivo é basicamente esse, né? Fazer com que essa situação do nível de endividamento seja melhor tratada, né? E as empresas possam conhecer isso a priori e ajudar o próprio consumidor a não se endividar mais do que deve, mais do que pode. Na verdade, o consumidor tem a parte dele e as empresas podem ter a delas também. Então é nessa direção. E a outra questão, gravada pela Roberta, qual o benefício do cadastro positivo para as médias e pequenas empresas? Você já tinha comentado, mas se puder reforçar. Eu diria até do outro ponto de vista, elas como, no nosso caso, por exemplo, na Serasa, quase 30%, 35% do nosso negócio de venda de informações para melhores decisões de crédito, 35% dessas informações são vendidas a esse tipo de segmento de empresas. E elas, sem dúvida nenhuma, vão se beneficiar muito de poderem ter acesso a essa informação, informação melhorada, que vai fazer com que elas façam melhores negócios, que elas façam melhores apostas em relação a crédito, que elas percam menos, enfim, que elas trabalhem melhor esse processo. Então, sem dúvida nenhuma, vão tirar muito proveito também dessa informação. Você havia comentado que os países do G20 já implantaram o cadastro positivo. Tem alguma informação recente dos resultados dessa implantação que vamos conseguir também no Brasil? Talvez leve um pouco mais, como você falou, mas vamos conseguir. Esse é um tema muito interessante que tem aí, você tem aí interesses acadêmicos que eu sei. O cadastro positivo tem chamado muita atenção da academia ao longo das décadas, porque é uma ferramenta efetiva de combate à miséria no mundo, nos países, né? Cadastro positivo há muito tempo foi abraçado pelos órgãos de desenvolvimento econômico mundiais, Banco Mundial, FMI, assim por diante, como uma das ferramentas de implantação de melhores práticas dentro das economias dos países, principalmente os pobres. Há uma vasta literatura, né, empírica, provada, efetivamente baseada em dados, né, uma abordagem científica, que mostra que nos países onde o cadastro positivo é implementado, não só aumenta o acesso ao crédito, porque ele acaba sendo barateado, como também se diminui o nível de inadimplência. Por quê? Porque as empresas conseguem ser mais seletivas, conseguem conhecer com quem estão fazendo o negócio de uma maneira individualizada e não no sentido agregado, que acaba levando a uma ineficiência a todo o processo. A expectativa é muito positiva nas duas pontas, não só de aumentar o nível de crédito, porque as empresas terão melhores resultados e continuarão investindo nos seus negócios, como também diminuir o nível de inadimplência agregada, esse 7%, por exemplo, que você citou. Talvez uma expectativa nossa seja derrubar isso 50%, com o cadastro positivo em pleno funcionamento. Isso é fruto de trabalhos que foram desenvolvidos com esses órgãos de fomento internacionais, já que me referi. Alguns deles estiveram aqui no Brasil, fizeram pesquisas junto conosco, avaliando o perfil de endividamento, de negócios, etc. e tal. 50% é factível. É muito dinheiro que está em jogo, né? Complementando, o ano retrasado, as bancárias brasileiras fizeram nas suas provisões para devedores duvidosos, lançaram alguma coisa ao redor de 98 bilhões quase de reais. 100 bilhões. 100 bilhões de reais. Nós temos uma expectativa, com dados preliminares, que este ano que passou, a coisa vai girar em torno de uns 90 bilhões. Quer dizer, considerando a inflação, que aumenta esse volume, é uma redução já. Já é uma redução. Agora, imagina o que é esse monte de dinheiro. Você deve ter acompanhado na mídia recentemente um debate intenso sobre o IPI e a renúncia, o que provocou em termos de repasse aos municípios. No bojo geral, o que os caras estavam reclamando é que deixaram de ser repassados a todas essas
Esses municípios. Esses municípios, estados, 27 bilhões. Nós estamos falando que nos últimos 2 anos nós tivemos alguma coisa ao redor de 190 bilhões de créditos em problema. Dá para a gente perceber qual é o tamanho desse muito dinheiro. A gente se acostuma com essa ideia, porque na verdade o Brasil é pujante, a economia é importante, o crédito acontece, é sustentável, mas no nível de eficiência ruim, que pode ser muito melhorado. Né? 7%, dado oficial, é muita coisa. É uma medida de ineficiência. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. E achei interessante o seu comentário, Ricardo, há pouco, pelos órgãos de fomento, a pesquisa que você fez aqui no Brasil. O crédito é uma espécie de inclusão social também. E no mundo de hoje você precisa disso. Não tem como. Sem dúvida. No Brasil ainda são alguns milhões que não têm nem conta bancária. Nem conta bancária. O cadastro positivo é um projeto de cidadania, onde o consumidor é capaz de usar as informações do seu comportamento a seu favor, não é? E de alguma maneira se auxiliar a não dar o passo maior que a perna. Não é? Era melhor que não se aprendesse com os próprios erros, né? Aprender com os erros dos outros, essa é uma máxima importante. A gente acabou aprendendo muito, cada consumidor que se endividou acima do que devia, acabou aprendendo a duras penas, mas esse é um processo que o cadastro positivo também consolida, ajuda a consolidar, ajuda a reforçar o caráter positivo de cumprir com as suas obrigações e de ser privilegiado, porque na medida que nós temos a nossa reputação, o nosso ativo intangível reconhecido, certamente as empresas vão procurar fazer melhores negócios conosco, vão procurar nos atrair enquanto clientes. E aí nós vamos ter acesso, enquanto bons pagadores, a ofertas diferenciadas, porque eu me diferencio e consigo ter isso reconhecido pelo credor, em relação a outro que não tem esse mesmo comportamento, ou já mostrou imperícia ou falta de credibilidade, ou enfim, o que quer que seja. Então, essa é uma possibilidade importante, por isso que eu digo, o cadastro positivo é um projeto de cidadania. Além de ser um projeto que tem um impacto econômico, ele pode ajudar, né, a consolidar uma visão positiva de comportamento do cidadão em relação às suas finanças, né, e em relação a atuar e trabalhar do lado positivo da história. Para 2014, Ricardo, qual é o seu entendimento ou a sua projeção com relação aos números do cadastro positivo? O que você está esperando para esse 2014 e 2015? A gente está esperando que haja uma adesão maior dos bancos, principalmente, dos grandes varejistas que estão se preparando, os seus sistemas. É um projeto complexo, ousado, do ponto de vista de lidar com informações e com segurança, né? Então, a nossa expectativa é que realmente até o final desse ano aqui a gente tenha aí um crescimento bastante grande, bastante vigoroso. A gente tem percebido que as instituições bancárias e não bancárias estão se preparando, já entenderam a importância desse processo. Quem sabe a gente não multiplique por 10 esse valor que nós temos hoje aqui, já seria um grande resultado para fecharmos 14. E sobre crédito, já que estamos falando de perspectiva, qual é a sua perspectiva com relação a crédito, ano de 2014, com crescimento baixo, parece? A nossa perspectiva é muito pautada em cima da expectativa dos nossos clientes, né? Eles, de uma maneira geral, você tem visto, tem tido um posicionamento muito prudente em relação ao que vai crescer, apesar de positivo. Não tem ninguém falando que não vai crescer. Sim, deve crescer. Há algumas preocupações, sim, em relação ao impacto que pode trazer aí não só as eleições podem trazer para o quadro econômico, mas também a Copa, né? Isso pode criar, para alguns pode criar algum problema, para outros pode criar algum driver positivo. Eu diria que a gente está alinhado com essa expectativa desse crescimento para o crédito. Não vai ser nada como costumava ser, mas vamos trabalhar na linha positiva, sem dúvida nenhuma. Não, e com certeza, pelo que você comentou, quanto mais cadastrados tivermos no cadastro positivo, com certeza o problema da inadimplência vai reduzir, sim. Sem dúvida. Independente da situação de crescimento ou não da economia. Exatamente. Esse é um resultado de eficiência que, de um jeito ou de outro, nós vamos poder nos beneficiar. Uma pergunta que não é bem sobre o cadastro positivo ou crédito, mas nós temos um parceiro grande que é a Argentina. Ela está numa crise muito grande. Isso, de alguma forma, pode afetar o crédito no Brasil?
Sem dúvida. Se ela entrar novamente em default ou não pagar, né? Pois é, são vasos comunicantes, né? Então, se os nossos empresários que acreditaram na capacidade de consumo Verdade. e de pagamento Verdade. do nosso parceiro comercial de longa data, e importante dentro do nosso cenário, se de fato eles não conseguirem reaver ou tiver alguma interrupção nesse fluxo de pagamentos, sem dúvida nenhuma nós vamos ser afetados, sem dúvida nenhuma. Então, motivo mais do que suficiente para que as medidas prudenciais neste momento comecem a ser acionadas. Sem dúvida nenhuma o quadro de risco, não é? Se alterou, e eu imagino que as empresas que trabalham com isso já estejam buscando aí dentro dos seus processos de governança internos se preparar para enfrentar o problema, mas o risco. O governo Lula e também o governo Dilma sempre incentivaram o consumo. Podemos dizer que com esse incentivo ao consumo, claro, mais pessoas foram incluídas nesse processo, o que é muito positivo, mas ao mesmo tempo trouxe uma pressão inflacionária. Como que isso pode ser corrigido? Ou está sendo corrigido? Essa é uma boa pergunta, né? Há uma expectativa grande que esses investimentos em infraestrutura, né, enfim, consigam fazer com que a gente retome um pouco o momento econômico e, de fato, consigamos ter melhores resultados. Eu acho que sim, eu acho que a gente temos aí um caminho importante pela frente para seguir. Não é simples, né? Há um nível de endividamento já grande, quer dizer, a gente se fiar no aumento do consumo para apoiar o desenvolvimento econômico, o espaço hoje é menor, não é? Mas, enfim, me parece que essa linha de buscar criar credibilidade para continuar atraindo os investimentos externos, realmente continuar trabalhando na linha de promover os investimentos em infraestrutura, certamente isso há um potencial grande de fazer com que haja uma retomada econômica. E com isso, né, angariar novamente a confiança também do empresário internacional. E vamos ver se a gente com isso consegue passar esse soluço. Ricardo, eu tenho uma pergunta do Carlos Ribeiro. Quem é mais inadimplente? A pessoa física ou a pessoa jurídica? Olha, os indicadores, absolutamente falando, né, mostram valores superiores de inadimplência das pessoas físicas do que as das pessoas jurídicas, né? É bem nítida essa diferença. Os processos de concessão para pessoa jurídica normalmente são mais bem estruturados e a concessão de crédito para pessoa jurídica já conta com um acervo de informações muito superior à das informações disponíveis de pessoas físicas, né? Então, por conta disso, eu diria, até uma pergunta boa, porque comprova que na oferta de melhores informações sobre quem está tomando o crédito, a expectativa de resultado é melhor, é mais eficiente. Isso acontece mesmo. Tá certo. A presidente Dilma, na sexta-feira, lá em Davos, ela fez o discurso, eu acho interessante, exatamente tentando trazer esse investimento que nós precisamos. No programa anterior, da semana passada, até havia comentado, olha, tem uma diferença muito grande entre o discurso e a prática, quer dizer, precisa praticar. Mas o fato de já ter dito isso, eu acho que já é positivo. E tomara que ela se anime como presidente, no sentido de forçar os vetores neste sentido, né? Porque eu acho que de alguma forma tem alguma resistência interna ali do PT e tal, mas eu acho que o caminho é esse, não tem outra alternativa. Eu diria que eles agora contam com as experiências anteriores como aprendizado, né? Certamente hoje eles conseguem avaliar muito bem o resultado das políticas que foram adotadas e certamente eu acho que a gente tem de fato uma condição melhor de criar esses novos drivers, evitar os problemas que a gente acabou de um jeito ou de outro enfrentando e modificar esse estado de coisas.
Ricardo, na Serasa Experian, além desses dados que diariamente ela nos posiciona aí no mercado sobre inadimplência, quais são as outras principais publicações da Serasa Experian? A gente trabalha muito, por exemplo, as questões setoriais, né? Esses dados que você falou, de fato, a gente publica diariamente. A gente lança um indicador diário das mais variadas situações, economia, confiança, inadimplência e assim por diante. Mas a gente também trabalha muito com análises setoriais. Ok. Temos trabalhos aí muito importantes que servem para guiar investimentos, para guiar a assunção de risco de uma maneira diferenciada por setores e nas regiões. Então, é uma situação que, a partir da nossa visão privilegiada do que acontece no mercado, a gente pode contribuir. Hoje, a Serasa Experian oferece ao mercado cerca de 6 milhões de consultas diariamente. Para cerca de 300, 400 mil empresas que nos consultam. Então, a nossa capacidade de observar o que está acontecendo na economia e o que não está acontecendo, ou o que deixou de acontecer, ou o que passou a acontecer, dos mais variados segmentos, porque não é só o banco que nos consulta, a gente atende a todas as empresas de todos os portos, todos os segmentos, então dá para a gente essa condição. E a gente, de alguma maneira, tenta reverter isso para o mercado, a favor do mercado, evidentemente. No caso do cheque, a gente tem percebido que o uso do cheque, a Serasa sempre tinha uma informação interessante, ainda tem, sobre devolução de cheque e tal, mas a tendência, eu até li a semana passada, que na Inglaterra, 2018, vai terminar o cheque. Isso está mudando, tudo está ficando eletrônico. O que muda para efeito de cadastro? Muda alguma coisa? De fato, o meio de pagamento cheque está caindo em desuso, não é? Existem algumas aplicações específicas. Ele tem muita utilização ainda no Brasil. Ele ainda é um instituto, diria. Muita gente ainda o considera como um documento, uma nota efetiva. Isso é bom para a economia, né? Eu não sei se vai acabar ou não, mas a gente percebe que existem outros meios de pagamento, não só os eletrônicos, como os que atuam na internet. Tem vários, não é? Uma série de iniciativas. E eu acho que isso é importante para a sociedade. Quanto menos o meio de pagamento for um empecilho, tanto melhor para a sociedade, tanto melhor para as trocas, né? Tanto melhor para a famosa eficiência que a gente tanto busca. Hoje nós vivemos uma pluralidade gigante, é de se esperar que de fato a gente tenha uma segmentação muito grande e meios de pagamento específicos para atender esses segmentos. Para 2014, além da atuação forte de consolidação no cadastro positivo, quais são os outros drives, os outros projetos para 2014 da Serasa Experian? Nosso grande projeto hoje também é apoiar as empresas nas suas decisões de marketing, né? Ajudá-las a segmentar melhor os seus públicos-alvo, criar processos de venda que possam considerar as informações como insights, né? Não só do ponto de vista de acessar, mas também de que maneira acessar. Temos investido muito nisso, porque a gente sabe que esse período que vem agora, as empresas vão estar procurando cada vez mais eficiência. Não só na concessão do crédito, mas muito antes, no processo de venda. E depois do crédito, na administração dos seus portfólios de cliente. Aí também a gente imagina que temos uma condição absolutamente favorável e distinta de ajudar as empresas. Esse vai ser o nosso foco também nesse ano, ajudar na parte de serviços de marketing, a fazer com que as empresas possam continuar tendo melhores decisões também em relação a esse assunto. Sobre o cadastro positivo, Ricardo, nós temos, ou a Serasa tem alguma pesquisa, como está reagindo o consumidor, como está reagindo as pessoas com relação ao cadastro positivo? Tem alguma pesquisa disso? Temos, a reação é muito positiva. Essas pessoas que eu me referi, 650 mil, são pessoas que foram às nossas agências e ou voluntariamente ou motivadas por uma intervenção nossa, uma oferta nossa, se interessaram, né? Mesmo antes de uma consolidação clara de exatamente os benefícios já estarem acontecendo para o consumidor, adotaram e quiseram e fizeram o preenchimento da sua ficha. Então, eu diria que o nível de adesão do brasileiro para essas novas tecnologias normalmente
é muito favorável. A gente se distingue um pouco de alguns povos um pouco mais conservadores, um pouco mais ressabiados. E até por toda a mídia que foi gerada em torno desse assunto, do debate que aconteceu, quer dizer, as pessoas estão muito bem, se não totalmente informadas, elas conhecem. É um assunto pop, né? O cadastro positivo é um assunto que as pessoas conhecem. Podem conhecer muito mais, mas já conhecem. A adesão tem sido muito boa. Nós estamos muito contentes com isso. Ricardo, nós estamos chegando ao final do programa, então eu pediria as suas considerações finais. Olha, foi um prazer estar aqui com você, Roberto. Sempre que você precisar, qualquer coisa lá da Serasa, enfim, nós temos o maior prazer em trazer informações, talvez um programa mais técnico seria importante também para distribuir aqui com os seus internautas. Mas o que eu queria deixar claro enfim, o nosso comprometimento total em relação ao cadastro positivo. Esse é o primeiro projeto da empresa, é o projeto mais importante e, enfim, deixar todos conscientes de que estamos fazendo o máximo possível para que esse projeto, de fato, esteja gerando frutos positivos o mais rápido possível. Em nome da ANEFAC, nós agradecemos ao Ricardo Loureiro, ele que é presidente da Serasa Experian, e a você, internauta, muito obrigado. A ANEFAC está à disposição, o site www.anefac.com.br. Até a próxima semana. Um bom dia a todos.